Fica complicado. Ficava! Porque agora você pode contar com a Rede Rio Postos. São 18 postos nos estados do Rio, Minas e Espírito Santo. Em Campos, a Rede Rio Postos conta com o posto Web Max na Avenida Felipe Web, próximo a 7, e posto Bom Sucesso na BR-101, ao lado do Atacadão em Guarulhos. Vem pra Rede Rio Postos de Combustíveis, com você aonde você estiver. O que você faria se soubesse que alguém da sua família tá usando o Refis? Seria complicado, né? Aceitar, nós não aceitaríamos. Calma, não é nada disso que você tá pensando. Eu tô falando do Refis 2025. É o programa da Prefeitura de Campos que te ajuda a negociar dívidas com o município. Até 100% de desconto em juros e multas. Acesse campus.rj.gov.br ou vá até a Secretaria de Fazenda na Rua 13 de Maio, 129, no centro. Agende seu atendimento no 0800 602 5343. Corra! A adesão vai até 5 de dezembro. Refis 2025. Coloque as contas em dia. Prefeitura de Campos, você sonha, a gente faz. Oito horas 18 minutos em Campos, de volta com Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM em 98,3, ao vivo também pelo Face, YouTube, Instagram. Daqui a pouco esse programa vai estar em podcast para você ouvir na melhor hora do dia aí, no momento mais tranquilo para você, enfim. Também logo mais tem reprise na Plena TV, em todos os canais para você curtir, seguir, compartilhar aí sempre toda a programação da Folha FM. Nós voltamos no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, vacina Plínio Bacelar, e Radmed Diagnósticos por Imagem. Hoje, Campos tem tempo bom, céu claro com sol, 25 graus neste momento. Previsão máxima para hoje é de 30, faz calor, chuva tem previsão, mas só para a noite. Pelo menos até o momento, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. No sábado também o tempo deve ficar sol entre nuvens, pode chover. Já no domingo, tempo firma, com temperatura de 33 graus de máxima, 20 de mínima. No programa de hoje estamos tendo prazer, satisfação, alegria de poder conversar aqui com o professor Rogério Dutra dos Santos, professor do Departamento de Direito Público da UF. UF Niterói, né, professor? Isso. UF Niterói. E já esteve aqui com a gente na UENF, hoje também, entre outras coisas, é professor e vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação Estrito Sensu em Justiça Administrativa. Falamos aqui muito sobre a prisão de Bolsonaro, o quarto presidente do Brasil preso. Falamos aqui sobre o impacto histórico disso e também da prisão dos generais e almirante das nossas forças armadas, do nosso exército brasileiro, e o impacto disso tudo, enfim. E a gente tentando entender aqui, como a gente falava no começo, em que momento a gente está nesse espaço de tempo, né? Como é que a gente chegou até aqui,
Não tem aquele freio de arrumação, você para ver assim a vida e fala, caramba, quanta coisa eu já fiz, como é que eu cheguei até aqui, né? E daqui para onde nós vamos? Eu acho que é o maior exercício que a gente tenta fazer, né, professor? Todos os dias, com relação à vida pública e política brasileira. Democracia sob tensão. Aliás, como que a democracia é atacada no mundo todo, né? Uma das mais longevas, a americana, é atacada a todo instante. Tem terraplanista para tudo que é lugar, tem gente que não acredita que estamos sob efeito aí a mudança climática é uma realidade. O próprio presidente dos Estados Unidos prega isso. Enfim, quem promove guerra para promover, né, despesas astronômicas é o mesmo que critica as ações dos países em combate aí ao avanço da destruição ambiental, enfim, umas coisas assim meio que bem complicadas de se entender pelo mundo afora. E aí a gente vem como diz Aloysio, parafraseando o nosso querido e eterno Capi, vão lá para o nosso canavial brasileiro. Essa disputa entre as instituições, o Congresso de um lado esticando corda fortemente contra o Executivo, o Senado fazendo a mesma coisa. Há uma disputa muito grande também dessas instituições, e a gente falava aqui mais cedo, o professor pontuando sobre o STF, de que o STF não atacou, ele reagiu, toda ação tem uma reação, então ele, né, houve uma reação do STF contra Bolsonaro. Agora, tem algumas coisas, e aí que a gente quer entender, professor, como é que o senhor consegue ver essa atuação do STF, esse papel do STF nesse contexto todo, dessa disputa pelo sentido de pautar, por exemplo, a legalização da maconha. Isso é pauta de Congresso Nacional, não tem que passar isso pelo STF. Só que o Congresso não faz, o STF vai lá e puxa para ele. Quer dizer, estica a corda contra o STF. Existe um projeto da direita, professor, que o senhor deve saber melhor do que a gente, de que para o Senado 2026, inclusive aqui no Rio, há uma força muito grande disso. Nas pesquisas, o Flávio Bolsonaro desponta, isolado, como primeiro. Agora, depois dessa mega operação da polícia, até o próprio governador Cláudio Castro aparece em primeiro nessa pesquisa como pré-candidato ao Senado. O Flávio ficando em segundo. O que seria talvez o sonho da extrema-direita, vou pontuar assim, colocar assim, não como direita, mas da extrema-direita, de formar uma bancada poderosa no Senado, porque constitucionalmente é de lá, somente de lá, que se pode caçar ou recusar, por exemplo, a indicação de um ministro para o STF. Você imagina se a extrema-direita tem a maioria hoje no Congresso? O senhor Alexandre estava onde? Então vamos lá, como é que você interpreta esse momento, professor, também histórico, dessa disputa dessas instituições e a corda cada vez mais esticada, e me parece que quando estica um pouco mais o outro lá paga para ver, aí o de cá dobra a aposta, a coisa vai sendo tensionada a cada momento. E eu peço a sua análise então nesse contexto e claro, com a atuação do STF, e aí vamos nesse imbróglio aí colocar também a atuação do Alexandre de Moraes, professor. Muito bem, Cláudio. Acho que a primeira questão é saber como é que está situada aí a relação entre o governo e a oposição, né? Eu diria que, se por um lado você tem uma oposição de extrema-direita que ela se institucionalizou, né? Ela está
pautando o debate público, né? Ela está normalizando o discurso de ódio, né? Então, a extrema-direita ela capturou a pauta política do país e ela domina o processo de irradiação do discurso político. Tá? Então, hoje, ela tem o controle desse processo. Por outro lado, você tem um governo que tem aí décadas de uma compreensão negativa, de uma representação negativa, né? Obviamente forjada pelos meios de comunicação, pelas elites políticas e jurídicas também, botar Lava Jato nesse caldo aí, o mensalão, Lava Jato, etc., né? Mas principalmente o governo, o Partido dos Trabalhadores especialmente, ele está vivendo um momento de incapacidade de proposição e de liderança no debate político, né? A gente não tem visto uma postura ativa, né? Na pauta política produzida pelo governo. A gente tem visto, na verdade, uma postura reativa, uma postura defensiva. Então, essa situação da conjuntura atual, ela é muito negativa para o governo, né? Embora a gente tenha visto aí de forma bastante surpreendente, né, a ampliação da aprovação do governo e do presidente Lula, né? Isso sempre é muito surpreendente, né? Apesar dessa conjuntura negativa, né, a gente tem um presidente aí muito forte, tá? E eu acredito que essa tensão do governo com o Congresso Nacional, em especial, é uma tensão que tende a se diluir quanto mais se aproximar das eleições de 2026. Né? O Congresso está tentando criar dificuldade para vender facilidade, né? É o papel que essas lideranças do Congresso atualmente estão cumprindo, né? Eles estão vendendo dificuldade para depois, né, vender facilidade. E aí o Lula está aguardando, né? O Lula está numa posição de se colocar como um player muito, muito poderoso para 2026, né? Então, eu acredito que esse momento que a gente está vivendo, essas semanas aí de crise, né, da possibilidade da nomeação do Jorge Messias para o STF fazer água e tal, eu acredito que isso não vai acontecer, tá? Você tinha perguntado, será que é a primeira vez? Não, já teve, né? Durante o Floriano Peixoto, lá no final do século XIX, né, foi muito interessante. Todos os candidatos que o Floriano indicou para o STF foram negados, tá? Então, inclusive o Barata Ribeiro, que era médico, né? O Floriano indicou o Barata chegou a compor o STF durante um período de alguns meses e depois a sua indicação foi negada, numa sessão secreta. E aí o Floriano indicou o médico dele, indicou um pessoal que não tinha nenhuma relação com direito, alguns militares e tal, e todos eles o STF recusou, né? Mas era um momento ali de muita oposição, né? Tinha revolta armada, o STF estava dando um habeas corpus contra as decisões do Floriano, então existiu um embate político muito forte, tá? Eu acho que a situação hoje, apesar de tensa, não é tão radical, não é tão extrema como foi há 100 e poucos anos atrás, né? Então, acredito que não vai acontecer isso, até porque um indicado é praticamente ministro, né? E nenhum político quer ficar numa situação complexa com um ministro do STF, né? Então, eu acredito que essa indicação aí vai acontecer. O Lula não vai desistir dela, o Lula ele disse que vai entrar em campo para fazer essa indicação acontecer, e eu acredito que isso vai se resolver nas próximas semanas, né? Agora, a questão do Alexandre de Moraes, né? É bom que a gente lembre, né, que o Alexandre de Moraes foi indicado do Michel Temer, né? O Alexandre de Moraes ele não tem nenhuma vinculação histórica com as pautas da esquerda, do PT. O Alexandre de Moraes não tem nada que ver com isso, né? Ele veio da segurança pública, ele veio do Ministério Público do Estado de São Paulo, ele foi um representante dessa pauta de segurança pública no governo Michel Temer. Foi ministro da Justiça e depois o Michel Temer indicou ele para o Supremo Tribunal Federal.
Eu acredito que a postura do Alexandre, de alguma forma, reflete aquilo que eu tinha falado antes contigo. Né? O Alexandre, ele representa, vamos dizer assim, como uma figura pública, a resistência do STF aos ataques que ele recebeu. Né? Não poderia ser de outra... Poderia ter sido outro ministro. Né? Poderia ter sido o papel do Gilmar, poderia ter sido o papel de algum outro ministro lá que tem essa personalidade. E o Alexandre de Moraes incorporou essa responsabilidade de defender institucionalmente o STF. Né? Não poderia fazer diferente sob pena, como eu disse, do STF sucumbir, se submeter, se transformar num poder subalternizado. Né? E o STF estava num momento, como eu disse, de muita força. Né? E aí ele teve condição de fazer esse enfrentamento em relação ao então presidente da República, o Jair Bolsonaro. Então é claro que o Bolsonaro ele vai escalar o Alexandre de Moraes como inimigo público número 1. Né? Mas essa é uma questão muito mais retórica do que real. Né? O real inimigo do bolsonarismo são as instituições democráticas. Né? O objetivo do bolsonarismo é destruir essas instituições. Da extrema-direita tem esse perfil. Né? Ela quer governar como monarca. Né? Ela quer uma monarquia, de fato. Ela quer um regime em que somente o presidente da República mande. Esse que é o sentido do golpe de Estado. Né? Quando se fala em golpe de Estado, se fala o quê? Vamos eliminar as resistências institucionais democráticas, constitucionais, que podem se dar a partir do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Vamos acabar com essa divisão de poderes, vamos concentrar os poderes na mão do presidente da República e vamos transformar a República numa monarquia, num Estado francamente autoritário. Isso não é novo na história brasileira. Né? Na verdade, a pauta principal do constitucionalismo brasileiro nos últimos 90 anos foi a pauta do golpe de Estado. Né? Então, a gente tem ali os grandes alicerces intelectuais para isso. Né? O Francisco Campos foi ministro do Vargas em 37, foi o cara que escreveu a Constituição de 37, e depois foi o cara que escreveu o Ato Institucional número 1 de 64. Né? Então, você perceba, né? Existe uma continuidade muito grande aí dessa pauta. Né? A Rafaela falava há pouco aqui desse movimento de extrema-direita nos anos 30, aqui já em Campos do Goytacazes, né? Os camisas verdes, né? Os integralistas. Né? E as pautas eram muito semelhantes. Né? O modo de ver a política era muito semelhante ao que a gente vê hoje com o bolsonarismo. Né? O Francisco Campos, em 1935, já defendia a utilização de fake news, com outro nome, né? O mito político. Vamos criar um mito aqui. O mito ele não precisa ser verdade, mas ele precisa ter a capacidade de mobilização popular, mobilização emocional das massas. Então, isso já está na pauta do constitucionalismo reacionário brasileiro, do constitucionalismo de extrema-direita, desde os anos 30. Tá? Então, não temos novidade aqui. Tá? O que existe novidade é a utilização de elementos aí tecnológicos, né, do disparo de massa de WhatsApp e tal. Tá? E quando cessa isso, esse é o ponto que você estava desenvolvendo, Cláudio, quando cessa esse financiamento, as pessoas se desmobilizam. Não teve disparo de WhatsApp para fazer vigília no Bolsonaro. Então apareceu 10 gato pingado lá. Né? Então tem uma artificialidade também nessa mobilização, né, massiva, né? Que não é uma mobilização de um sentimento arraigado de luta política, não é uma coisa de momento mesmo. Vamos lá agora, vamos enfrentar, vamos derrubar, vamos destruir e tal. Não acontecendo isso, não tem movimento. Nós tivemos o movimento dos caminhoneiros, que também é uma ação, uma reação promovida por essa ação que você falou aí. Pode ser considerado não sei como é que a gente pode perguntar sobre isso, assim, de esvaziamento desse movimento de Bolsonaro? Eu acho que não é esvaziamento propriamente dito, porque, como eu disse para você no começo, todos os elementos para que isso aconteça estão ainda aí. Nada foi desmobilizado, a não ser esse financiamento realmente do movimento artificial gerado pelas redes sociais. Né?
Eu não sei se eles estão acumulando para 2026, se isso está mudando de mãos, né? Se o Bolsonaro não está mais controlando esse processo, se o Carlos Bolsonaro não tem mais o financiamento para o gabinete de ódio, entendeu? Então, essas coisas ainda não estão claras, aí não são públicas, vamos dizer assim, né? Mas que estamos no momento de ato desse movimento, estamos, né? Não estamos vendo uma grande movimentação das redes, nós estamos vendo uma grande movimentação desse pessoal em relação a pautas imediatas, né, de mobilização. Não tem mais pedido para acampar na frente dos quartéis, não tem mais pedido para acampar em frente à Polícia Federal, de forma massiva. Pode ser que isso apareça amanhã, mas até agora não apareceu. Pode ser que eles estejam temporariamente desarticulados, pode ser que eles estejam guardando isso para 2026. Né? O tempo é que vai dizer. Assim, hoje a gente já entende que toda vez que vai haver um tsunami, o mar fica bem calminho ali na beira da praia. Sim. Recua, né? Beto tá me lembrando aqui, recua bastante e depois vem a onda. Você acha que pode ser isso também, cara? Pode ser. Assim, esse exercício de futurologia é um negócio complicado, eu repito. Não dá para fazer, mas com base naquilo que você tem de informação, daquilo que a gente acompanha, essa coisa do gabinete de ódio, que é real, que é fato, a gente sabe disso, e que, inclusive com o Lindbergh Faria aqui, a gente conversava uma vez, talvez ele não tenha entendido minha pergunta, por que a esquerda não aprendeu ainda a lidar com as redes como a direita, e falou, porque a esquerda não mente, não cria fake news. Na verdade cria também, mas isso, aliás, começou lá atrás, né? Começou de agora essa questão de fake news, mas quem domina as redes e quem dominou esse espaço que havia aí nas redes sociais extremamente bem foi exatamente o bolsonarismo, né? Com as informações que a gente tinha dos filhos de Bolsonaro organizando essa coisa, né? O Cláudio, a esquerda no poder durante tanto tempo, né? A esquerda está no poder há muito tempo, ela se burocratizou, tá? E as redes exigem uma desburocratização. Eu tenho um exemplo assim muito, muito claro, não sei se você se lembra, mas na campanha para prefeito de São Paulo, agora em 2024, né? 2024, o Boulos, ele faz uma campanha espetacular nas mídias, no primeiro turno, tá? Muito jovial, com a linguagem dinâmica, com a utilização de memes. Foi um negócio brilhante o primeiro turno da campanha de Boulos. Ele quase foi para o segundo turno, né? Ele foi para o segundo turno. E depois ele recua em relação a isso. Ele veste o terno e gravata e a campanha fica quadrada. Né? Então, quer dizer, a expectativa de poder para as esquerdas gera uma sensação de que nós precisamos mostrar uma seriedade e precisamos andar de acordo com as regras tradicionais da política que não cabe mais no dia de hoje. Tá? Fake news não deve ser combatida com fake news. Fake news deve ser combatida com mobilização, com ativismo nas redes, mas de forma qualificada, com propaganda feita a partir de pesquisas e de toda a mobilização de instrumentos de mídia que as esquerdas sabem utilizar. A prova disso foi essa campanha, como eu dei de exemplo aqui, do Boulos. Agora, elas não estão optando por fazer isso. Né? Então, é um problema de gestão, né? É um problema desse engessamento burocrático do fato de se estar muito tempo no poder, o fato das lideranças do PT, por exemplo, já terem todas elas mais de 60 anos. Né? Tem uma disfunção por uma questão de etária aí. A juventude não está participando dos processos decisórios. Veja, quem é que está fazendo, quem que fez a campanha do Bolsonaro? O Carlos Bolsonaro, que tem, 40 anos. Né? É um sujeito que está totalmente imerso nas redes sociais.
Né? Essa figura a gente não tem no PT, pelo menos né, numa perspectiva nacional. Não tem ninguém com menos de 40 anos cuidando da imagem pública das redes sociais do Partido dos Trabalhadores ou do governo federal. Então, o Lula tem 80 anos, então a gente tem um delay aí que precisa ser preenchido, né, que não está sendo preenchido. Isso é um equívoco, não é nem tático, é estratégico. Meios de comunicação de massa, redes sociais, são um elemento nuclear para as campanhas políticas a partir de agora, a partir de alguns anos já. Então, o PT desprezar isso ou não cuidar disso da forma devida é muito sintomático. Por que não está acontecendo isso? Né? Não é porque a esquerda não é porque a esquerda não aceita fazer fake news, é porque a esquerda está despreparada tecnicamente para lidar com redes sociais. Poderia estar. Tem gente qualificada para chamar, mas não estão chamando. É uma espécie de medo conservador, né, de quem ocupa o poder há muito tempo. É que eu estou chamando de burocratização. Né? A burocratização da estratégia de comunicação. É isso que está acontecendo. E vinha muito pior, hein? Se você me permite... E vinha muito pior depois que o Sidônio assumiu, a comunicação deu uma... Não sei se deu uma guinada, mas deu uma melhorada. Né? Tá menos, hoje pior. Resultado das eleições em São Paulo, primeiro turno, foi uma das mais apertadas, cara. Ricardo Nunes teve 29,48% dos votos. Boulos, no primeiro turno, 29,7%. O que dá para ele não dá nem meio ponto percentual. Olha que doideira, cara. E o Pablo Marçal, que fez toda essa revolução para poder exatamente ter essa comunicação que teve aí, São Paulo teve 28,14%. Então, quem dialogou melhor na minha opinião, quem dialogou melhor com as redes sociais aqui foi o Pablo Marçal, que não era nada, não tinha nada e teve quase 30% dos votos do maior colégio eleitoral do país. Olha que doideira, né? Isso em termos de rede social, para o cara que não tem nada. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, porque a gente tem aqui hoje, já, claro, a certeza de que a coisa funcionou, vamos dizer, diferente da Lava Jato. Por quê? O ministro Alexandre de Moraes, ele foi relator da primeira turma do STF nesse processo da chamada trama golpista para condenar o núcleo central aí dessa trama. Só que o mesmo ministro Alexandre de Moraes, relator desse processo, era o principal alvo do projeto Punhal Verde Amarelo de 2022, que prometia, entre outras coisas, esquartejar o ministro e expor parte das peças do seu corpo, olha que doideira, de norte a sul do país. Como que... Porque aí vem essa questão, o limite da coisa está aí. Como que esse indivíduo pode estar isento para fazer o julgamento desse processo, professor? O que a gente questiona isso, acho que toda a legitimidade do processo, a tentativa de golpe, isso mais do que claro, e já admitido pelos próprios réus, já condenados também, boa parte deles. Mas o Alexandre de Moraes não é a pessoa errada no lugar errado? Olha só, se todo juiz que for ameaçado por um réu desistir de julgar o processo, você não tem mais processo criminal no Brasil. Tá? Então não é assim que funciona. Tá? Então o Alexandre de Moraes ele tem uma função estabelecida jurisdicional, tá? Ele foi sorteado lá, virou relator do caso, ele tem um trabalho a fazer. Né? Certamente, né? Você conversa com qualquer juiz criminal, né? Isso faz parte do dia a dia. É o feijão com arroz da justiça criminal, o sujeito ser ameaçado. Tá aí, até aí morreu Neves. Né?
Imagine se a justiça fosse se submeter a um réu que, né, descobri que eu estava sendo ameaçado, não vou mais julgar o processo. Não funciona assim, né? Não pode funcionar assim. Né? Se fosse assim... Claro que existe a suspeição. O juiz pode se declarar suspeito do processo. Não, né? se fosse declarar assim, impedido. Desculpa, perdão de interromper. Se fosse assim, eu tô lá sendo julgado. Aí vai lá o professor Rogério, é o juiz que vai me condenar. Só que eu já sei que o Rogério é meu inimigo. Eu vou lá e ameaço o Rogério. Aí o Rogério sai. Aí vai Beto. Eu não quero Beto. Vou lá e ameaço Beto. Aí sai Beto. Aí vem seu João. Aí esse é meu parceiro, é meu irmão. Esse aí nós vamos torcer para ele me absorver. Eu entendo perfeitamente o que você está falando. É mais ou menos isso. Quando o juiz ele tem uma inimizade que ele considere importante, né? Uma inimizade pessoal, né? Ele deve se declarar impedido, deve se declarar suspeito. Mas não é o caso aqui. Né? O Bolsonaro tem uma pinimba com o Poder Judiciário. Né? O Bolsonaro tem uma questão aí de enfrentamento de um poder da República que o constrange no sentido técnico da palavra, né? O constrangimento constitucional. Nós não podemos deixar que o presidente da República faça certas coisas. Né? O presidente da República tem que funcionar dentro da Constituição e não querendo violá-la constantemente. Né? Então, essas ameaças aí que podem ser lidas como ameaças particularizadas ao Alexandre de Moraes, eu tenho certeza que o Supremo Tribunal Federal lê isso como um ataque à instituição. Né? E o Alexandre de Moraes responde como representante da instituição. Né? E não por acaso ele tem o apoio da maioria dos ministros. Né? Não por acaso as suas decisões têm sido respaldadas pelas turmas e pelo plenário do STF. Porque se fosse um problema de esse cara é suspeito, ele está reagindo a um inimigo íntimo, um inimigo pessoal dele, os ministros certamente iriam tomar uma posição diferente. Não é o caso que está acontecendo. Né? Por quê? Porque o Alexandre de Moraes está funcionando de forma institucional. Você pode questionar a filigrana técnica, né, de algumas decisões. Agora, a questão geral de ele ter legitimidade jurisdicional para funcionar como um julgador, no caso desses processos, isso não há dúvida alguma, não tem nenhuma dúvida disso. Não, perfeito. Aliás, a posição dele hoje como relator foi julgada, e eu não me lembro qual foi a votação, não me lembro mais, mas foi pelo plenário, né, com os 11 ministros, e ele foi aprovado. Inclusive eu confesso que agora eu não sei se pela maioria, não, foi aprovado pela maioria, não sei se pela totalidade, mas teve por ele estar ali como, por isso que não vai terminar como Lava Jato, essa é a questão. Ele teve a aprovação do plenário dos 11 ministros para ser indicado como relator da primeira turma. Aliás, teve inclusive a primeira turma tinha uma possibilidade de ter outra formação, com outros, inclusive indicados pelo próprio Bolsonaro e essa coisa toda. Meu caro professor, aqui tem coisa para a gente conversar muito, mas eu quero falar um pouco sobre suas obras. São pelo menos 3 que eu consegui pesquisar, apurar aqui. Porém, só aquela do milhão, acho que do milhão de euro, que está valendo mais do que o dólar hoje no Brasil. Em que momento, em que local o Brasil se encontra hoje, 2025, depois do nosso pacto constitucional de 1988? Como que eu vou aprofundar essa pesquisa, essa pergunta? Nós estamos consolidando a nossa democracia, porque a democracia eu acho que é uma luta diária, né? Uma guerra para manter essa coisa. Nós estamos consolidando, amadurecendo a nossa democracia. Nós estamos com a democracia fragilizada, correndo risco
Em que momento nós estamos nesse espaço de tempo entre toda essa história, né, da nossa Constituição de 88 até aqui? Como é que você consegue ver, enxergar e analisar esse momento do país? Como eu disse para você no começo, Cláudio, eu tenho uma visão um pouco pessimista, o que é até importante, né? Você deve pensar de forma pessimista e agir de forma otimista, né? Então eu imagino que existe espaço para a luta política, para a afirmação das instituições democráticas no país, mas neste momento nós estamos ainda sob os mesmos elementos deletérios que geraram o bolsonarismo, a extrema-direita e essa ameaça às instituições que foi o golpe, a tentativa de golpe do 8 de janeiro de 2023. Tá? Esses elementos, como eu já disse aqui, não foram desbaratados, eles ainda operam, eles estão institucionalizados. Tá? Eles têm o controle do discurso político, eles pautam o debate público. Então, eu acredito que para que a nossa democracia se firme, né, e que gere o que ela tem que gerar, que é redução de desigualdade social, né, liberdade para todo mundo, etc., é necessário a gente desbaratar esse núcleo golpista da extrema-direita que se institucionalizou, que está no Congresso Nacional, que está na política, que está em articulação com o crime organizado. Né? Então, é preciso desarticular isso. Né? Temos condições de fazê-lo? Temos. Tá? Mas temos que fazer isso rapidamente. Porque, por exemplo, você falou rapidamente ali sobre a questão da descriminalização da maconha. Houve um momento, há 20 anos, em que descriminalizar a maconha poderia ser uma forma de desbaratar o tráfico e o crime organizado. Hoje mais não é. O crime organizado já se complexificou de tal forma que essa questão da maconha não tem nenhuma relevância a mais. É uma questão mais de moral, de costumes. O sujeito tem direito de fumar maconha na casa dele, ele está incomodando alguém com isso ou não? Essa que é a questão. Isso não tem mais a ver com a questão de realmente combate à criminalidade. Né? O que a gente sabe é que a criminalização do uso de drogas ela facilita a repressão a camadas mais fragilizadas da sociedade brasileira, principalmente a juventude negra. Né? Então, a juventude negra está sendo morta sob a desculpa do combate às drogas. Eu acho que o crime organizado se desenvolveu de tal forma e se complexificou de tal forma que a questão das drogas se tornou lateral. Né? Ocupação de território, complexificação da economia desses grupos e tal, isso já está muito além da questão das drogas. E esse é um problema grave que nós temos. Aliás, é outra pauta que depois eu vou te convidar para a gente tentar pegar uma aula contigo aí. Você tem hoje venda de serviço, gatonete, taxa de energia, taxa de água, você tem a própria água mineral, gás. Você mora aí numa favela dessa, uma comunidade dessa, você compra um gás aí fora do tráfico, do liberado pelo tráfico, você está morto. Literalmente. Enfim, complexidade do faturamento, da arrecadação, o que você falou. Está perfeito. Cara, aqui, vamos falar um pouco dos seus livros, a teoria. Eu comecei a ver um podcast seu, que até a Rafaela me mandou, sobre o Agonia e Vertigem. Eu vou ter que te fazer uma pergunta. Você tem pelo menos 3 obras, você pode ficar à vontade para comentar outras. Eu achei que a teoria constitucional, a ditadura e fascismo no Brasil e Agonia e Vertigem. Vou começar de trás para frente. No podcast você conversava com o pessoal lá, o cara falou, rapaz, o título forte e tal. Eu já vou perguntar diferente. Agonia e Vertigem foi baseado na tornozeleira? Na verdade, esse livro é um conjunto de artigos que eu escrevi nos últimos 10 anos para os blogs e tal, fazendo análise de conjuntura política, né? E desde 2013, pelo menos, né, o primeiro artigo é sobre a vaia que a Dilma recebeu no Itaquerão. Por que é que vaiaram a Dilma? Né?
Isso antes ali do processo de impeachment, bem antes do processo de impeachment, ali eu já tinha percebido ali que existia uma novidade, né, que era essa galera organizada a partir da camisa amarela da seleção e tal, que vai descambar no Aécio, não reconhecendo a derrota e depois, né, as marchas lá da jornada de junho, né? Então, aí começa a minha análise. Então, como foi o andamento desse processo de desestabilização institucional e política do país, né? E como ele começou a terminar, porque o meu último artigo nesse livro, que é um livro que eu publico no final de 2022, início de 2023, eu falo, o STF deu um ultimato ao presidente Bolsonaro, ou ele se enquadra ou ele vai ser responsabilizado, né? Então, estava muito claro ali que o jogo, em setembro de 2022, ele tinha sido mudado com a decisão do STF de partir para o enfrentamento. Então, se vocês continuarem ameaçando as instituições democráticas, vocês vão ser responsabilizados por isso. O Bolsonaro foi avisado no dia da diplomação do Lula, né? E a gente sabe o que aconteceu depois, né? Então, esse é um livro. Eu falo sobre Temer, falo sobre Eduardo Cunha, falo sobre a Operação Lava Jato, né? Eu tenho um dos primeiros artigos sobre a Operação Lava Jato, 2015, já denunciando que aquilo ali era uma pantomima, era uma farsa, né? Então, eu sou das primeiras pessoas que escreveu. Todo mundo disse que sempre foi contra a Lava Jato, mas eu tenho prova que eu fui contra desde o começo. E está nesse livro aí. Nesse livro também eu aponto para essa questão, né, de como a Lava Jato se estabeleceu como um partido político de combate seletivo à esquerda brasileira, né, e como isso foi ruim para a nossa democracia, né, porque transformou tudo numa questão de corrupção e né, a partir de um conluio completamente ilegal e criminoso entre o juiz da causa e os procuradores, né, coisa que não poderia acontecer. Então, fala um pouco também sobre a Lava Jato e os desdobramentos políticos da Lava Jato, né? Como o STF, num determinado momento, apoiou a Lava Jato, depois recebeu de troco o Bolsonaro, né? Porque o Bolsonaro é o fruto da Lava Jato, não o contrário, né? O Bolsonaro nasce também da Lava Jato, estimulada pelo STF, e aí quando o Bolsonaro chega ao poder, o que é que ele faz? O STF inimigo número 1. Eu não quero a Lava Jato contra mim, eu quero todo mundo submetido ao meu mando, né? Então esse é mais ou menos o Agonia e Vertigem, esse livro aí, né? E o Teoria Constitucional, Ditadura e Fascismo é um livro que é mais de estudos sistemáticos, acadêmicos, sobre o pensamento autoritário brasileiro, sobre os juristas que deram justificação para os golpes de Estado no Brasil, né? Desde os anos 20 e 30 até hoje, né? Termino o livro com um artigo que eu escrevi ano passado sobre o papel desestabilizador das decisões do Luiz Roberto Barroso no STF, inclusive. Legal. Deixa eu só comentar sobre essa questão de Lava Jato, Moro, se me permite. Quando eu vi aquela idolatria toda pelo Moro, falei, gente, tem alguma coisa errada aí, deixa eu dar uma olhadinha nesse processo, nesse esquema, como é que é, quem é Moro, de onde veio essa coisa. Aí ele passou pelo aeroporto e fingiu que não conheceu o Bolsonaro. Lembra dessa cena? Foi muito badalada, muita coisa. E aí, daí a pouco, Moro é quem? Ministro da Justiça de Bolsonaro. Largou o cargo mais cobiçado por qualquer brasileiro que tem um pouco de conhecimento sobre essa coisa de cargo público. O cargo mais cobiçado, talvez, de um cidadão brasileiro é essa coisa de, né, você ser um servidor público de carreira da Justiça Federal. O cara tem só os penduricalhos, né, que eles chamam de salário, dá absurdamente aí, né? Teve mês que Moro ganhou 80 mil reais como juiz. E mais por aí afora, né? Exatamente. Tem juiz aí que junta um penduricalho de 400, 500 mil num mês. É uma loucura. Então, eu fiquei vendo aquilo e depois você tem toda essa contextualização
dessa coisa dessa narrativa de que não é corrupto. Por 2 vezes Bolsonaro, pelo menos duas delas, e você percebe assim, Bolsonaro com os seus ministros, ele fala assim: toda vez que for preciso eu vou interferir na Polícia Federal, no comando da Polícia Federal. E ele se refere a isso justamente quando chegava perto de quem? Dos filhos dele. Uhum. A polícia ia investigando, ia se aproximando de descobrir como é que estava ali a situação, ele vapa. E uma outra coisa ainda é ele comemorar o fim da Lava Jato. Por que ele acabou com a Lava Jato? Poderia deixar continuar a Lava Jato, então, no seu próprio governo, ou não? Então, assim, tem todo um contexto tudo errado aí dessa Lava Jato também. Já cansei de falar aqui, o Odebrecht roubou. Não, o Odebrecht não roubou nada de ninguém. Quem roubou foi o CPF que estava comandando aquele CNPJ. Um CNPJ e que aí desempregou e que causou aquela crise, aquele estrago todo no Brasil e que prejudicou muita gente, prejudicou o país inteiro. Sim. Né? Por conta de um projeto político, cara. Quantos trabalhadores perderam o emprego? E, na verdade, não era a empresa que estava roubando. A empresa não rouba nada. Quem rouba é o homem, é o CPF, é a pessoa física. E que deveria, sim, ser punido. Teve esquema, teve aí sim, tem que devolver. Só que você não mata seu cachorro porque ele deu um carrapato. Você mata o carrapato, caramba. Isso é a coisa mais óbvia que tem. Mas o óbvio hoje está complicado, professor. Está complicado. Cara, eu quero te agradecer muito, deixar você muito à vontade, caso queira algum comentário, falar mais aí sobre você. Inclusive, você é baiano, está morando em Niterói. Né? Não é bobo, não. Eu morei no Espírito Santo. Você sabe que tem aí aquela coisa contra o baiano, né? E é brincadeira, você não vai zangar comigo. Você sabe que o capixaba, ele é o baiano que ficou com preguiça de chegar ao Rio. Pelo jeito você não ficou com preguiça, você chegou bem, você só não está no Rio porque não quer, porque você está em Niterói, que é basicamente a mesma coisa. Cara, muito bom te receber aqui, espero que a gente possa aprofundar esse contato, quem sabe amanhã ou depois a gente fazer essa ponte aqui entre seus artigos também e o jornal Folha da Manhã, que aliás amanhã tem um impresso nas bancas, né, sempre aos sábados e quartas-feiras, e te desejar sempre boa sorte e dizer que você vai ser sempre bem-vindo aqui a essa casa. Obrigado, Cláudio, satisfação estar aqui. Eu quero deixar claro que eu também gosto de muqueca capixaba, não gosto só de muqueca baiana, não. Não tem esse problema, não tem esse barrismo, não, entendeu? E sempre que puder estarei presente aqui para conversar contigo. Eventualmente a gente pode marcar em Campos e tal. Gosto muito de visitar a cidade, então fico à disposição de vocês aí. Um abração, tamo junto. Não, vamos combinar o seguinte: vindo a Campos a gente marca aqui para comer um chuvisco, para, né, bater um papo aqui. Com certeza. Fazer um comes e bebes aqui, chamar a nossa querida Rafaela, enfim. Pode ficar tranquilo, comida não vai faltar, não, se Deus quiser, e nem bebida também. Amigo, mais uma vez, forte abraço, prazer em te conhecer, obrigado pela presença aqui na Folha FM, no Folha no Ar. Tudo de bom. Valeu, um abraço, querido. Valeu, 9h04, fechamos este Folha no Ar de hoje com o Rogério Dutra dos Santos, professor do Departamento de Direito Público da UF e professor também e vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação Estrito Sensu em Justiça Administrativa. A gente fecha o Folha no Ar desta semana e na segunda-feira estaremos de volta, se Deus permitir. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem.